Meus amigos, leia o artigo do Fernando Henrique Cardoso hoje no Estado de São Paulo, titulado Política e Moral. Dá o caminho para mostrar por que nós estamos no limiar de um poder total com o PT. Fernando Henrique deveria ser o grande líder das oposições, com discurso de oposição e com um caminho alternativo ao do PT. Mas o que vemos? Vemos que toda a sua ladainha é um concordar com a filosofia do PT, com as teses do PT, com a ação do PT, e que, portanto, ele não tem nada a dizer de substantivo ao eleitorado para que justifique um voto na oposição que ele deveria liderar. É um espanto. O tema do artigo, 2 terços do artigo, ele dedica a uma resenha do livro do Alain Touraine, que acabou de publicar na França, sobre as eleições francesas. E o Alain Touraine é o guru do Fernando Henrique e repete, portanto, as teses igualitaristas e socialistas desde sempre, como as conhecemos. Mas eu queria começar a falar do artigo do Fernando Henrique pelo fim, o último artigo. Se a gente ler só o último artigo, a gente ia pensar que ele teria um discurso. Vejamos, ó. Está na moda falar sobre as novas classes médias, muitas vezes com exagero. Se até agora elas vão ao embalo da ascensão social, amanhã demandarão serviços públicos melhores e poderão ser mais críticas das políticas populistas, pois são fruto de uma sociedade que é da informação, está conectada. Crescentemente, cada um terá de dizer se está ou não de acordo com a agenda que lhe é proposta. As camadas emergentes são prisioneiras de um estado social que regula seu comportamento. Aos líderes cabe politizar o discurso, no melhor sentido, e com ele tocar a alma dos recém-vindos à participação social. Não para entrarem num partido como no passado, mas para que tomem partido contra tanto horror perante os céus. Isso só ocorrerá se os dirigentes forem capazes de propor uma agenda nova, com ressonância nacional, embasada em crenças e esperanças. Sem a distinção entre o bem e o mal, não há política verdadeira. É esse o desafio para quem queira renovar. Pois bem, só que no artigo dele, o que é a novidade que ele propõe? A novidade é que supostamente o Alain Touraine estava propondo para a França, que é a busca da igualdade. Ora, qual é a tônica do PT? A busca da igualdade. É um partido socialista, muito mais socialista, digamos assim, mais explicitamente socialista, do que o PSDB do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele não tem proposta nova, ele está propondo mais do mesmo. E ele diz, ele critica o populismo. Ora, o que a Dilma e o PT estão fazendo de resto é basicamente acelerar o processo. O populismo é apenas a ferramenta para tornar o reino da igualdade mais presente, mais imediato, mais instantâneo. E é bom notar que o grande inimigo que o Fernando Henrique elege, junto com o Alain Touraine nesse artigo, é precisamente o que ele chamou de sociedade do lucro, ou seja, o capitalismo. É uma desgraça. Fernando Henrique não tem nada a dizer contra o que o PT faz, nem contra os projetos do PT. Ele apenas critica o seu populismo. Ou, se quiserem colocar assim, a incompetência, que tem sido também a tônica de outros candidatos do PSDB. Então, a crítica suposta que Fernando Henrique faz é basicamente a crítica da técnica de governar bem dentro do socialismo, porque ele endossa integralmente as teses socialistas. E por que ele fala de bem e de mal? Quando ele fala em bem e de mal, eu imaginei que alguém poderia imaginar que está contra o aborto, está contra essa pressão para liberar as drogas, está contra, enfim, essa agenda do marxismo cultural que tomou conta de toda a agenda governamental. Mas não é isso que ele está falando. A nova agenda é basicamente porque o PT não está sendo suficientemente igualitário. Ele não está sendo
suficientemente acelerado. E aí, em passando, ele faz um elogio à postura do STF, como se o STF fosse um defensor dos direitos humanos por ter aprovado coisas do tipo a licença para matar os anencéfalos no útero das mães, o aborto dos anencéfalos, ou, por exemplo, coisa como o casamento gay. Ora, minha gente, não há objetivamente uma mudança de proposta de política nessa afirmação. O que o Fernando Henrique faz é basicamente endossar e tenta fazer uma crítica pela questão da competência e pelo modus operandi. Não é? Não temos oposição. O Fernando Henrique não tem estatura moral para se opor ao PT. Não tem uma agenda alternativa do PT. A tragédia do Fernando Henrique é a tragédia nacional, que não tem oposição. Ele que devia ser oposição, que devia ser uma reserva moral, por ter tido uma história, ter tido presidente e tal, ele não consegue, porque ele endossa tudo que está aí. Ele é um eleitor potencial de Dilma Rousseff e do Lula. É por isso que ele, sempre que abre a boca, ultimamente, tem insistido na agenda do marxismo cultural, nessa coisa medonha que está em curso e que o PT, afinal, está se revelando o grande instrumento da sua implantação. O Brasil não tem oposição, meu Deus.